Oi gente, eu sou Fernanda Novaes e esse é o Moça, você é cinéfila? Hoje eu tô novamente aqui com o quadro onde eu vou falar sobre filmes e séries vistos lá pela plataforma da Goldflix. Hoje eu vou analisar um filme que eu gosto muito e que me surpreendeu demais quando eu vi. Ele é cheio de referências, metáforas, alegorias. É um baita filme do diretor Shyamalan, que já é considerado pelo mundo do audiovisual como o novo Hitchcock pelos temas dos seus filmes, como trabalho suspense em cada um deles e por ser tão polêmico quanto. Suas obras são muito conhecidas, são na maioria filmes que ficaram famosos, como por exemplo O Sexto Sentido, que lançou de vez o seu nome no mapa. Um filme que trabalha com o sobrenatural, o mistério, o suspense de forma extremamente pontual e um plot twist invejável para qualquer diretor. Ele tá sempre trabalhando com o suspense, o terror, elementos sobrenaturais, criatura mitológica ou fantasiosa e tá sempre usando o plot twist como elemento essencial para quase todos os seus filmes. Ele é diretor de filmes como O Corpo Fechado, Fim dos Tempos, A Visita e o recente Fragmentado. O diretor tá sempre querendo nos surpreender de alguma forma e de vez em quando isso não convence muito. Essa é a forma que ele utiliza para nos chamar a atenção sobre algum assunto. Não podemos ser muito literais quando assistimos a seus filmes. Eles são, como eu disse antes, cheios de metáforas e geralmente são, na verdade, alegorias. E o diretor está muito mais preocupado na mensagem que ele quer passar de forma artística e o cinema é sua maior forma de expressar isso. E ele faz isso, por exemplo, no filme A Vila, que é com certeza um dos melhores filmes do diretor. O filme conta a história de várias pessoas que, desiludidas pela vida na sociedade, resolvem fundar uma nova comunidade, localizada em terras cercadas por uma densa floresta. Esse grupo de pessoas passa a ser denominado anciãos, e são os responsáveis pela administração e pela tomada de decisões em toda a comunidade. Os anciãos advogam pela manutenção da paz e pela harmonia entre os habitantes da comunidade e todos respeitam e seguem fielmente as suas determinações. No entanto, gradualmente vamos percebendo que nem todos os membros são tão iguais a ponto de aceitarem o controle dos conselheiros de maneira passiva, de forma que alguns integrantes da comunidade caracterizam-se por serem mais perspicazes que outros. É o caso do personagem Lucius Hunt, interpretado por Joaquin Phoenix, e Ivy Walker, interpretado por Bryce Dallas. Apesar de ser deficiente visual, Ivy consegue enxergar muito além dos limites da sua visão. Quando seus olhos direcionam-se para alguma pessoa ou para algum objeto, ela é capaz de perceber cores que, pelas suas tonalidades, são capazes de exprimirem sentimentos bons ou ruins, o que a faz conhecer muito bem cada um dos membros da comunidade. Lucius Hunt desempenha um papel extremamente importante entre os moradores da comunidade. É como se ele fosse uma espécie de elo entre o que se deseja manter escondido, ou seja, entre a manutenção da condição na qual a comunidade está inserida, mas também é ele que se inclina a extrapolar os limites da floresta e ir além e a enfrentar as criaturas. Seu nome já nos diz muita coisa a seu respeito. Traduzido seria Caçador de Luz. Isso tem ligação forte com a metáfora sobre o mito da caverna de Platão, que eu vou falar mais pra frente. O ponto fundamental apresentado na obra é o de que, ao fundar uma nova comunidade, todos aqueles sentimentos que foram capazes de desiludir os anciãos ficariam na cidade. Em uma das primeiras cenas do filme, a comunidade se reúne para o enterro de uma criança. É nessa ocasião que o professor Edward Walker, interpretado por William Hurt, realiza reflexões a respeito da vida dentro da própria comunidade. É assim que na comunidade os antigos e os novos habitantes são doutrinados a manterem adormecidos sentimentos como ódio, raiva, inveja, violência, entre tantos outros que pudessem colocar a existência do homem à prova, trazer infelicidade ou ainda acabar com a existência daquela comunidade. Para manter o controle espacial dos moradores, de acordo com os anciãos, a floresta seria habitada por criaturas destrutíveis. No entanto, propagava a existência de um pacto construído ao longo dos anos entre os habitantes da vila e essas criaturas da floresta. Em síntese, esse pacto estabelecia que ambos os grupos viveriam harmonicamente desde que um grupo não interferisse ou violasse os limites do outro. Outro personagem tão importante para o desenrolar da trama é Noah Percy, interpretado por Adrien Brody, que é considerado como um dos integrantes da comunidade de menor valor ofensivo, ou seja, um dos que menos risco poderia oferecer à coletividade, o que muito provavelmente se deve em razão da sua deficiência mental. Noah se sente muito atraído por Ivy e ao descobrir que ela e Lúcio se casariam,
resolve esfaquear o Lucius. Quando descobrem os fatos, os anciãos resolvem trancá-lo num quarto subterrâneo na sua casa. Durante esse castigo, Noah descobre uma das fantasias de criaturas utilizadas pelos anciãos para materializar o mito. Consegue escapar e vai para a floresta, ao saber que Ivy havia sido autorizada pelos anciãos a ir à cidade para buscar os medicamentos necessários ao tratamento de Lucius. Ivy se depara com o ataque da criatura, que na verdade é o Noah fantasiado, e tenta se livrar dele, fazendo cair um buraco no meio da floresta. Noah morre ali mesmo, vestindo a capa vermelha das criaturas. Com a sua morte, morre também, de certa forma, a ameaça a qual a existência da vila fora submetida. A maneira pelo qual Noah morre se reflete em uma espécie de alívio coletivo dos membros da comunidade. O grupo de anciãos vale-se da criação, da manutenção e do fortalecimento do mito a respeito da existência das criaturas como elemento instrumental para aterrorizar e causar medo àquelas pessoas. O medo é, dessa forma, sentido e vivido em relação ao que não se conhece, ao que não existe, mas que se convencionou a acreditar na sua existência. E é assim que o medo se transforma em um elemento estruturante de controle daquela comunidade. O filme também traz fortes referências ao mito da caverna de Platão, onde ele faz reflexões acerca da realidade que conhecemos e o que é a realidade de verdade. Para ilustrar isso, Platão narra a seguinte história. Alguns homens estão como prisioneiros em uma caverna, acorrentados nela desde a sua infância, presos de tal forma que a única coisa que conseguem enxergar são sombras projetadas na parede diante deles. Essas sombras são o reflexo de uma fogueira acesa atrás deles numa condição mais elevada. Como tudo que eles veem e conhecem são aquelas sombras, acreditam ser aquela toda a verdade e realidade existente. Se um desses prisioneiros se soltasse e fosse forçado a sair da caverna, perceberia que as sombras na verdade eram produzidas pela fogueira acima deles, e indo até a entrada da caverna encontraria a esplendorosa luz do dia. Ele sofreria bastante até se acostumar com essa luz, mas quando se acostumasse perceberia tudo à sua volta em uma realidade completamente diferente. As duas histórias, tanto da caverna quanto da vila, tratam de mundos paralelos, sendo que no primeiro, o mundo da caverna, na alegoria, ou a da vila no filme, seriam mundos que não correspondem à verdade e quem mora nestes mundos não tem consciência que vive enganado e acreditam naquela realidade que vivem, numa realidade totalmente distorcida. Além, é claro, de viverem presos, tanto obrigados por correntes ou por lendas assustadoras a se manterem isolados. O mito pode fazer com que continuemos ignorantes e tenhamos meramente conhecimentos superficiais sobre as coisas, sobre o mundo e até mesmo sobre nós mesmos. Lucius, o rapaz que pede autorização para cruzar a fronteira, faz alusão a um filósofo com atitude filosófica de experimentação e questionamento. O Lucius experimenta ultrapassar a fronteira da vila, ele interroga seu amigo e questionar é um dos primeiros passos para essa atitude filosófica. Podemos pensar também que a vila traz forte alegoria aos eventos ligados a 11 de setembro e todo aquele medo instalado, alimentado pela Casa Branca nos Estados Unidos depois dos ataques. Tudo isso seria o cerne do filme. Tom Ridge, o secretário de Segurança Interna e um dos membros do núcleo duro do governo Bush, seria uma das principais inspirações. O ex-governador da Pensilvânia, em que o Shyamalan mora, criou tal código de cores, que vai do azul ao vermelho e simboliza a situação de alerta dos Estados Unidos quanto à possibilidade de ataques terroristas. A tal vila seria a representação dos Estados Unidos e lá fora somos todos nós. O grande problema é que a luz, ou Lucius, que deveria servir como pontes entre esses mundos, é cada vez mais escassa. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Eu indico vocês darem uma olhadinha lá na Goldflix, tem muita coisa bacana, tem muito filme legal. E a gente se vê até a próxima.